escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saúdo a todos e preciosos ouvintes, trazendo até você mais uma programação com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos acompanhando aqui através dessa programação, e quero estar lendo uma escritura, duas escrituras na realidade, no livro de João, capítulo 5 e versículo 39, o qual está escrito: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora vamos ler versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse aqui é o Senhor Jesus Cristo mencionando aqui esta escritura. E agora nós vamos para o livro de Apocalipse. Muito bem, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, o qual estarei lendo aqui a escritura de Apocalipse, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Está vendo, amado ouvinte, que como é bom a gente saber valorizar uma visão que a gente tem, dois ouvidos que Deus nos deu, e a gente tem que valorizar. Por quê? Porque isso aí Deus nos deu é para o nosso benefício da nossa vida, o qual os dois versículos citados aqui em João 5:39, o verso 24, e agora Apocalipse 1, verso 3, porque nós somos considerados bem-aventurados, considerado bem-aventurados pelas Escrituras. Então, quero estar deixando aqui esse período agora. Vamos fazer aqui um momento de oração e vamos iniciar nossa programação com a pregação da Palavra de Deus. Amado Pai e soberano Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nos encontramos nós diante da Tua Santíssima Presença, Pai, o qual foi lido essas duas escrituras, conforme João 3:5, melhor dizendo, versículo 39 e o versículo 24, por último, Apocalipse 1, capítulo 1, verso 3, onde nós somos considerados bem-aventurados, porque o Senhor nos deu 2 olhos para enxergar
para enxergar. Esses 2 olhos que são muito benéficos às nossas vidas, Pai, e 2 ouvidos também para escutar, para ouvir o Senhor falar a Tua palavra, Senhor, através da pregação, Pai. Unge as palavras que vai sair da boca do Teu Filho, Senhor, que não seja o homem próprio falando, mas sim o Espírito Santo direcionando as palavras através dos Seus lábios, Pai, e que nós sejamos beneficiados, Senhor, com a pregação da Tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos muito bem estar com a nossa atenção à Tua palavra, Senhor. Ajuda e abençoa cada lar, cada pessoa que vai estar ouvinte desse programa, Pai. Que o Senhor possa beneficiar a vida de cada um, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Bom dia, preciosos e amados irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. E que esse seja mais um dia de vitória. Então nós estamos aí hoje na última parte do nosso pequeno estudo, vamos dizer assim, de alguns minutos. E já falamos sobre o equilíbrio, Falamos sobre o equilíbrio, que o nosso estudo é o equilíbrio entre o conhecimento e a ignorância. E já falamos o equilíbrio, o conhecimento, e vamos ver a ignorância um pouquinho, Nós nunca traremos tudo que se diz a respeito da ignorância em pouco tempo, nem às vezes em muito tempo, que as coisas se alastram, Mas a ignorância humana, ela é conhecida por todos. Já falamos também que a ignorância, às vezes, ela é tida só simplesmente por uma pessoa ser rude, espancadora, nervosa e assim sucessivamente. Vamos dizer, atitudes de ira. Pessoa ignorante que não escuta ninguém, que não ouve ninguém e é brigão. Mas a ignorância que nós estamos tratando aqui é a ignorância da falta do conhecimento, Que você ignora um assunto, às vezes alguém vai conversar sobre um assunto e a pessoa não sabe nada sobre aquilo e já entra dando seu palpite. Às vezes ele é totalmente ignorante sobre aquilo. Nunca ouviu nada, estudou, pesquisou sobre aquilo, porque você deve examinar as coisas, no conhecimento. Jesus falou sobre isso, para examinar as coisas. Paulo falou para examinar o homem a si mesmo, que ninguém conhece o espírito do homem a não ser ele próprio. E às vezes as pessoas julgam a pessoa sem nem conhecer a pessoa. Isso é ignorância, por uma ação praticada às vezes. E aquilo vai fazer a pessoa que praticou pedir perdão, vai examinar aquilo. Se ele é um sábio, ele vai examinar se ele fez certo ou errado e procurar acertar. E já são julgamentos que saem esparramando, principalmente hoje, no mundo que ficou pequeno, Japão está tão pertinho do Brasil hoje, na internet. Mas, meus irmãos, o homem em si, na sua própria vida, ele tem muitas ignorâncias que ele não consegue nem explicar. E acontece com a gente. E vamos tomar aqui em primeira mão, Eclesiastes 9:12, os imprevistos, os males futuros que Salomão refere. Além do mais, o homem não sabe a sua obra, como os peixes que se pescam com a rede cruel. E como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos do homem no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Então veja bem, isso é algo que a gente não sabe, é uma ignorância que temos em relação ao futuro. Muitos se arriscam,
a falar tal coisa sobre o futuro sem saber se aquilo chegará. Isso é uma presunção maligna, como diz Tiago. Tiago fala sobre a pessoa que diz, daqui uns dias nós vamos a tal lugar, vamos ganhar dinheiro, vamos plantar, vamos colher. Quer dizer, ele sabe se aquilo vai acontecer, é uma presunção apenas. E Tiago chamou de presunção maligna. O correto é dizer, se, tem uma conjunção aí, se Deus permitir, se Deus nos conceder vida, se Deus nos der saúde, quer dizer, a gente vai. Mas, não, nós vamos, estarei. Ele chamou isso de uma presunção maligna, porque nós não conhecemos. Isso é uma coisa que é ignorada por nós, por todos os seres humanos. Quanto à vinda do Senhor Jesus, pronto, é uma coisa que ninguém sabe. Nós somos ignorantes nesse sentido. Muitos se arriscam, a prever datas. Estupidez, soberba. Isso é tudo isso. Arriscam, falam Jesus vem tal tempo, Jesus vem tal tempo. Marcam datas. Tudo isso é presunção humana e é uma ignorância. Então nós vimos aí nessa condição de a ignorância humana. A nossa vida é breve, ela é limitada. Então nós devemos observar as instruções das Escrituras. Não devemos ser ignorantes a respeito das Escrituras. Ninguém deve ser. Jesus chegou a dizer também em João 3,8: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não sabemos nada de coisas que estão ocultas. Assim está também em Deuteronômio 29, As coisas ocultas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Por que há um descontentamento quanto às coisas que não estão reveladas? Cada um quer sair primeiro. Acertei, vai acontecer isso, isso e isso. Profecias, Fulano vai ganhar, fulano vai perder. Profecias, isso e tantas coisas. Aí não dá certo, quebram a cara, mas eles nunca voltam em público para dizer assim, para aí, me perdoe. Nunca fazem isso, são arrogantes e presunçosos. Só de prever coisas de suas próprias mentes já é uma presunção maligna. Estão vendo como que é importante nós termos o conhecimento das Escrituras? Então, tem a ignorância espiritual, já estamos entrando nela aí, estamos falando sobre a ignorância espiritual. E as pessoas então acreditam naquilo, e pouco tempo nós vimos nos Estados Unidos, que lá é fonte dessas coisas, pessoas dando suas casas, doando seus bens, porque estava acontecendo a volta de Jesus tal tempo, então doaram. Foi até bom doar, porque alguém que não tinha nada passou a ter bens e eles ficaram sem. Porque não examinam as Escrituras. Nós também vivíamos nessa esperança de 77, depois de 87, e até hoje tem gente em 2026 crendo no mesmo sistema. Um sistema falido, mas estão amarrados. Mas a ignorância espiritual, isso aí é espiritual. Então veja que, às vezes, nós perdemos nosso tempo vivendo uma vida sujeita a um sistema, sujeita a ordenanças humanas, e deixamos de viver uma vida segundo as Escrituras, sujeito às ordenanças das Escrituras. Por que não vivermos segundo as Escrituras e deixarmos de lado essas coisas que não são escriturísticas, que os homens impõem sobre as crianças, sobre as mulheres, sobre os homens, principalmente sobre as mulheres, Eles são todos carrascos em relação à mulher. Eles são todos carrascos e terríveis. Tem uns que são piores. O que nós vivíamos, acredito que era o pior de todos, porque os seus líderes eram cruéis e são também ainda. Mas veja bem, as pessoas têm os seus entendimentos entenebrecidos.
Então são separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então essa é a ignorância espiritual. Entenebrecidos no entendimento. Sabe de tudo, né? Sabe de tantas coisas do mundo todo, do passado, do presente, mas não sabe nada a respeito da vida. É uma ignorância que deve ser combatida. Procure conhecer sobre o início, o princípio e o fim. E viva o presente. Que o futuro pode chegar de repente. Você não sabe quando. Então o futuro pode chegar amanhã, pode chegar hoje. Daqui 20 minutos já é futuro, daqui um dia é futuro. Tudo que está à frente. Rompa com a ignorância a respeito das Escrituras, procure conhecer elas como elas de fato são. Agora, e a ignorância acerca de Deus? Os homens são quase todos ignorantes a respeito de Deus? Em Juízes capítulo 2, aquela geração que conheceu os milagres de Deus, que conheceu Moisés e que atravessaram o deserto e chegaram na terra prometida, mas aquela geração foi ficando velha, foi morrendo, foi ficando velha, foi morrendo, e a Bíblia nos diz que aquela congregação foi, aquela congregação passou aquele tempo. Então a outra geração após Deus se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Não conheceram o Senhor. Que lástima, hein? Que lástima, que tristeza, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, não conhecer o Senhor, na sua essência, no seu poder, na sua graça, na sua benignidade, no seu amor, na sua misericórdia. Que adianta ganhar o mundo todo? Conheça a Deus na sua essência. Jeremias diz: deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. Sábios são para fazerem o mal, mas não sabem fazer o bem, quer dizer, não conhecem a Deus. E até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, a andorinha e o grou observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então, não conhecem a Deus, não conheciam e não conhecem hoje. E desta forma, a humanidade prossegue. Estão muito ocupadas com as coisas naturais, estão muito ocupados com conquistas naturais, e não há tempo para a meditação nas Escrituras, para inteirar-se da vida. João capítulo 1, verso 10 nos diz: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha aí, o mundo tão admirado, né? Fotografias, filmagens lindas, belas, maravilhosas. Conhecem o mundo, já viajaram toda parte do mundo, mas não conhecem o autor, o criador do mundo. Outros nunca viajaram, mas conhecem o criador de todas as coisas. Esse é bem-aventurado. Conhecer a Deus e viver por Deus e obedecer a Deus. Essa é a bem-aventurança. Olha que coisa maravilhosa. Então eles não conheceram quem era Jesus, foram ignorantes nesse sentido. E o último item que nós devemos falar é sobre a ignorância deliberada. Essa ignorância deliberada é quando você é convidado a fazer uma coisa, estudar, e você nega, não vou. E às vezes nós fomos instruídos a não examinar. Tem muitos nossos irmãos que viveram conosco no tempo da mensagem e não podiam examinar nada, tem que ouvir só o fulano de tal, tinha que ler só aquelas mensagens, nem a Bíblia ninguém costumava ler. É uma ignorância deliberada, porque Jesus disse:
errais, não conhecendo as Escrituras. Exatamente isso. É um erro a pessoa não conhecer as Escrituras. E ele instrui-nos em João capítulo 5, 39, examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. E são essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Eu ouvi uma frase de um pastor muito bravo. Esses pastores sempre são muito bravos, né? São arrogantes, acham que são donos do mundo. Exatamente. Ele disse uma frase que é uma ignorância deliberada. Ele disse assim, na minha presença e na presença do chefe dele: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Gente, essa é uma frase que você nunca deveria mencionar. O saber não ocupa espaço. E você pode separar o joio do trigo. E você pode separar a coisa boa da ruim se você tem conhecimento das Escrituras. Aquilo que é bom, você toma para si. Aquilo que não presta, você descarta segundo as Escrituras. Agora, ouça o conselho de Jesus: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Não tenham medo de ouvir. Paulo disse: examinai todas as coisas. Você tem a instrução de Deus, você conhece a Bíblia, então você pode examinar todas as coisas. Isso aqui não combina com as Escrituras. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui não combina, isso aqui é da cabeça do homem. Descarta sem medo. Então, meus irmãos, nós estamos concluindo aí então essas três, a última das nossas meditações sobre estes assuntos, por enquanto, né? Se for necessário a gente volta a falar, mas errais não conhecendo as Escrituras. Porque se eu falo alguma coisa aqui que não está nas Escrituras, você sabe. Mas se você não conhece, um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Porque se eu estiver falando alguma coisa fora das Escrituras, eu estou cego. E se você me seguir fora das Escrituras, você também está cego. Todos caem. Então fica aí liberado. Não ignore isto, mas observe isto. Ajuda a mais pessoas a conhecerem isso. Notifique isso aí, comenta, dá o seu like. E se você quiser, compartilhe também. Deus te abençoe, te ajude e examine as Escrituras. Esquadrinhe as Escrituras, estude as Escrituras e seja sábio nelas. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Amém.